Beleza. Então vamos lá, eu já tinha montado aqui o scriptzinho, 11.340. Tá. Então a gente vai falar da Lei Maria da Penha. Tá? É Beleza. uma das mais importantes, assim, é tanto que eu tinha marcado lá como vermelho, porque é uma que eu acho que possa cair. Inclusive, Sakai. ontem eu fui resolver questão, interceptação telefônica que eu falo que raramente cai, caiu na prova de 2018. Eu mandei uma questão, Caiu, mano. caiu, só que eu acho que não foi na minha, foi na do escrivão. Foi na do André que você mandou, né? Mandei, né? Mandou. Ixi, Então, esse esqueminha que você passou aí acerta as questões, mano. Tranquilo. É. Pô, deixa eu falar pra você. Eu hum, tô todo dia dormindo, escutando a lei de inquérito policial lá do Planalto, lá, né? Código hum, Processual Penal. hum. Aí eu entro pra resolver questão, nunca acerto, mano. Dá uma Caralho, velho. raiva. É, dá uma raiva do caramba, mano. A gente pode fazer umas hoje depois. Vamos lá. Beleza. A Lei Maria da Penha, que é 11.340, a primeira informação que a gente tem que ter é que ela é uma das leis que tem base na Constituição Federal, né? Então, a própria Constituição Federal, às vezes, ele já canta a bola, né? Ele já começa a inaugurar uma lei e essa lei ela vem com base na Constituição Federal. Então, a lei de interceptação telefônica está com base na Constituição Federal, crimes hediondos, que mais? Identificação criminal. Então, algumas leis já vêm com base na Constituição Federal, né? A Lei Maria da Penha é um exemplo dela. O artigo, eu tinha marcado o artigo, eu tava lendo o artigo aqui, mas acho que eu já perdi. Certo. Aqui, era 200 e... Ah, Constituição. Ah, aqui, ó, artigo 226, beleza. E é só o artigo. Então ela já tem base na Constituição Federal, embasada no artigo 226, tá? E a Lei Maria da Penha, ela fala assim: a quem cabe a proteção? Isso já caiu numa prova, né? Falava assim, a quem cabe? Aí tinha lá a polícia, ao poder público e a polícia, a família e ao poder público, a sociedade e a família, a família, ao poder público e a sociedade. Então, para a Lei Maria da Penha, a proteção da mulher cabe tanto ao poder público, tá? Tanto aos órgãos, polícia, Ministério Público, juiz, quanto à sociedade, quanto à família. Então, todos os órgãos têm que integralmente garantir essa proteção à mulher, entendeu? Sim. Aí, quais são os tipos de... Quais são as violências, né? Que, que tem aqui nessa lei. Então, a primeira é a morte, né? Então, ela veda a morte. Então, se houver um caso de morte, está englobado dentro dessa lei. O segundo é dano. Quais os tipos de dano? Aí a gente tem físico, moral, sexual, psicológico e patrimonial. Certo. Tá? Aí, físico, a gente vai dar exemplo assim, ó. Lesão corporal. Lá vai o Excel não deixar. Lesão corporal, integridade física. Moral. Quais que são os danos morais que a gente pode cometer numa mulher? Injúria. Então, se a gente cometer uma injúria, está dentro dessa lei. Certo. Uma calúnia, está dentro. Calma. E uma Uma difamação. difamação, né? Certo. 138, 139, 140. Essa cor ficou ruim. Tá.
Caraca. Sexual. Sexual seria tudo pro lado de sexual. Eu vou colocar algumas condutas só para você ver que engloba bem. Então, praticar sexo sem a Sim, anuência, mas praticar de forma forçada, física ou moral, é... abuso já tá proibir aí. mulher de utilizar métodos contraceptivos. Então, cara, não, você vai me dar um filho, você não vai tomar remédio contraceptivo, tá dentro desse sexual. Sim. Constranger a realizar casamento. Que mais? Vamos colocar aqui na lei para eu lembrar alguns casos. Caramba. Coisa pra caramba, mano. Resfriado. Forte matrimônio, gravidez, aborto ou prostituição. Esse daqui acho que já deve ter. Então, vamos lá. Ó, forçar casamento, aborto, gravidez ou Ai, mano, tô querendo ficar resfriado também, hein? eu não vou ficar não. Ou prostituição. Tá, então a gente vai colocar. Eita, tá. Então você viu que tem todas essas formas. Psicológica, qualquer forma que deixe a mulher com sequelas, diminuição de autoestima. O que mais que a gente pode colocar? Diminuição de autoestima, ou qualquer outra forma que perturbe o seu desenvolvimento. Patrimonial já diz, né? Próprio patrimônio. Dano, É. furto. Ó, retenção, subestação, destruição parcial total de objetos, instrumentos de trabalho. Então ela é bem completinha essa. É. Tá? Todas essas formas aqui tem que decorar, porque cai mesmo. O cara ele vai falar assim, uma que já caiu e muita gente errou. Falava assim, o ato de causar-lhe danos, utilizando-se de difamação ou injúrias, podem caracterizar uma forma de violência. Aí tava lá, patrimonial, psicológica, sexual, moral ou física. E muita gente foi na psicológica, porque falava injúria, difamação, né? Ah, Então, é. eles, eles gostam muito de brincar com essas duas, moral e psicológica, porque a física, a sexual e a patrimonial é difícil alguém confundir, né? Isso. E Essa... aí, onde que pode ter a Lei Maria da Penha, né? Porque assim, não é, por exemplo, você bater numa mulher, ou você agredir uma mulher, ou você praticar um estupro, né? Qualquer uma dessas aqui, ó, físico. Você praticar um 129, moral. Você praticar um 140, sexual. Você praticar um 213, psicológico. Você praticar um constrangimento ilegal, patrimonial. Você praticar um 155. Não é qualquer conduta.
se o sujeito passivo for uma mulher, que vai estar dentro da Lei Maria da Penha. Sim. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, inteira. Quem pode ser sujeito ativo? Então, aqui, quem pode praticar o crime? Quem pode ser o sujeito passivo? A doutrina já está pacificada que pode ser tanto homem quanto mulher. Então tem que ficar bem atento nisso. Tanto o homem pode praticar, se o agente de uma violência contra uma mulher e ele responder de acordo com a Lei Maria da Penha, contra uma mulher também. Contra uma mulher pode ser. Tá? Certo. Frequentemente, óbvio que eles cobram mais essa daqui. Porque um homem a gente está acostumado, mas a mulher não tanto. Tá? Quem que pode ser o sujeito passivo? E aqui é óbvio que nos dias que a gente vive hoje, eles vão querer cobrar o quê? Ah, lésbica, transexual, entendeu? Vão tentar partir para esse lado. Porque se eles colocarem na figura de um homem batendo numa mulher sempre no cru, é fácil de se acertar. Então, Certo. assim, numa relação entre Sabrina e Bruna, onde Sabrina se define como homem da relação e Sabrina se define como mulher da relação e Bruna se define como homem da relação. Nessa relação houve uma agressão entre Sabrina e Bruna veio a ter lesões corporais. Nesse caso, Bruna pode ser sujeito passivo da Lei 11.340, entendeu? Então eles vão colocar esse tipo de questões. Eles não vão uma Sim. mulher puramente mulher, tá? E aqui a gente tem que lembrar o quê? Puta que pariu, que céu chato. Então, para lei, mulher é quem está como mulher no RG. Deixar bem aqui claro. Então, não importa que ela é uma mulher e ela não se define mais como mulher, não importa que ela é uma mulher e esteja dentro de um relacionamento homoafetivo e ela faça o papel do homem, e não importa que ela seja uma mulher transexual, ou seja, que ela se vista como homem, esteja no processo de transição entre mulher e homem. Certo. O que vai valer é o lado jurídico dela. Se ela está com a sua documentação, se ela nasceu como. A certidão de nascimento dela está como mulher e ela no RG é mulher, o que vale é isso. Tá? Certo. Aqui, o sujeito ativo. Homem for sujeito ativo, não tem nenhuma característica necessária. Agora, a mulher, para ser sujeito ativo dessa lei, o que ela precisa? Estar sobre um grau de superioridade perante a parceira. Tá? O que seria esse grau de superioridade? Pode ser tanto superioridade física, mas o que vai caracterizar mesmo é a superioridade que ela se coloca perante a outra. Então, assim, é a figura que ela tem dentro de casa. Então, dentro de casa, ela faz a figura do marido, né? Porque assim, colocar aqui uma informação importante para você entender. Que essa Foi lei mal tem. aí, mano. Hã? Não, não, foi mal aí. Tô sono aqui, pô. Ai, foda. Essa vai ser uma das informações mais importantes aqui. A lei.
Visa assegurar a mulher em estado de hipoinsuficiência. Ou seja, figura de uma mulher. Insuficiência é a melhor palavra. Eu não consigo colocar uma palavra mais, Certo. mais simples de te explicar. Então, essa lei ela vai sempre salvaguardar a mulher em figura de insuficiência. Se fosse só assegurar a mulher, se essa lei ela visasse só proteger a mulher, assim, figura da mulher, então ela teria o sujeito ativo como homem e o sujeito passivo como mulher. Ponto, acabou. Como ela visa proteger a mulher em estado de hipoinsuficiência, ela permite que o sujeito ativo seja uma mulher que esteja com uma figura acima da mulher, da parte Certo. dela, entendeu? Então, Certo. toda vez que você vê uma agressão de uma mulher contra outra mulher, você tem que verificar se a mulher que sofreu a agressão, ela está num estado de hipoinsuficiência. Se ela estiver no estado de hipoinsuficiência, aí pode cair dentro da Lei Maria da Penha. Certo. Tá? Quais são os locais em que a Lei Maria da Penha engloba? Então, assim, até agora a gente tem o primeiro requisito, vou colocar aqui, ó, Tá ok. como o primeiro requisito. Requisito 1. Para a mulher ser hipossuficiente, Uhum. ela, ela é aquela mulher que não trabalha, fica em casa cuidando das atividades domésticas, enquanto a outra mulher, que é a provedora, E sai é para isso, trabalhar. isso pode ser uma figura de hipossuficiência. Entendi. Mas agora, se essa mulher que é hipossuficiente aí, ela, ela também trabalha também direitinho, a Uhum. outra que também trabalha direitinho, então as duas são provedoras, né? Uhum. Só, só que uma faz o papel mais de machinho e a outra de mulherzinha mesmo, né? Uhum. Então essa que faz de mulherzinha também se enquadra nessa hipossuficiente Também. também, né? Essa Beleza, beleza. hipossuficiência não é só de dinheiro ou afetiva, né? Vai ser como elas se portam. Ah, tá ok. Se em algum momento a figura de uma mulher A se colocar sobre a figura de uma mulher B, se naquele momento da agressão ela estiver como hipossuficiente, vai estar atingido um dos requisitos, Ah, tá? beleza, beleza. Tá? Então, assim, isso daqui é como se fosse uma premissa, tá? Tá, Então tem que sempre ter isso. Vamos colocar assim que sempre tem que ter isso. Tá? beleza. Aí partida assim, ó, toda vez é igual a lei de tortura, lembra? A lei de tortura, a lei de terrorismo, a gente falava assim, vamos ver se é tortura, vamos ver se é terrorismo, a gente pegava lá as Sim. condutas e tinha que ir preenchendo, né? Tinha. Né? Por exemplo, do terrorismo lá, quando a gente falava assim, explodiu um estádio, é terrorismo? Vamos analisar. É. Primeiro, a forma criminal. É atentar contra a vida, a integridade de pessoas, ou tomar o estádio, ou sabotar. Tá lá como os crimes? Tá. Aí a segunda, qual que foi o dolo específico? O dolo específico foi para causar medo naquelas pessoas. Também teve o segundo item. E por que que ele fez isso? Qual que foi a motivação? A motivação foi discriminação sexual. Não atingiu o terceiro. Então não é terrorismo, né? Sim, sim. Aqui é a mesma coisa. Então você vai falar assim, ó. David bateu numa mulher. Aí você vai ver assim. A premissa, essa mulher estava em estado de insuficiência no momento da agressão? Estava. Agora a gente vai começar os requisitos. Requisitos um. Qual que foi a violência? Foi uma violência física. Beleza. Atendeu ao primeiro requisito. Segundo requisito, aonde que foi isso? Tá.
Vê aí agora. Tá? Foi dentro do ambiente doméstico. Esse ambiente doméstico aqui é coabitação. Vou colocar assim, para resumir. Coabitação. O que significa isso? São as pessoas que moram com você. Então pode ser Certo. da sua família, pode ser amigos, pode ser agregados. Por exemplo, uma empregada doméstica que more com você, tá dentro desse cara aqui, Sim, sim. tá? Toda vez que ele falar doméstico, você lembra de casa mesmo. Então, se a pessoa estiver numa figura que ela more com você, independente do que ela seja sua, vai cair nesse primeiro caso, ambiente de unidade doméstica. Beleza. Mesmo que ela não more também, mas como ela tem um vínculo de empregador, né? Não, mas aqui do empregador que eu tô te falando é aquela empregada, a figura da empregada que mora. Só aquela que mora. Se ela não morar. Calma, nessa primeira figura, na primeira Certo. figura doméstica. Tá, A beleza. figura doméstica, ela tem que morar. Qual a segunda Tá. figura? A figura familiar. E quem que Familiar. compreende familiar? Familiar pode ser sanguíneo, por Sanguíneo. afinidade ou por vontade expressa. O que Isso. significa sanguíneo? Você é meu irmão de sangue. Isso. Afinidade ou vontade Consideração. expressa, consideração. Mas aqui também pode ser considerado os irmãos, por exemplo, assim, adotivos, ou até, por exemplo, assim, meu pai casa com a sua mãe, a gente termina sendo irmão. A gente não é nem adotivo, não está ainda nem por lei, mas também não é por sangue, mas é por afinidade ou vontade expressa. Certo. Então, nesse segundo aqui é família. Aí você lembra família sanguínea e não sanguínea. Aí engloba tudo, Maravilha. tá? Precisa de coabitação aqui? Não precisa. Tá. Porque aqui você não vai morar com todos os seus parentes, né? É verdade. E agora a terceira, em qualquer relação íntima de afeto. Essa íntima de afeto não significa relacionamento, tá? Tá. Tá o relacionamento dentro dele, é o principal, mas não significa que precisa ter relacionamento, tá? Beleza. Justamente por causa dessa frase, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então aqui vai cair ex-relacionamento. Ah, eu namorava com ela, eu ficava com ela, eu era noivo. Então você não mora mais com ela não é da sua família e você não tem um relacionamento com ela. Mas você já teve, Hum, tá? e não importa quanto tempo que já acabou esse relacionamento? Então, é que assim, ó, você tem que imaginar que aqui a gente está falando da agressão. Então, É, quando você cometeu a agressão, não importa se faz um ano ou um mês, o seu ex-relacionamento, a agressão foi motivada pelo quê? é, tem que Entendeu? ver isso. Você tem que ver isso. Se Tá, ela foi motivada por dentro do ambiente, aqui ó, dentro do ambiente doméstico, é objetivo. Morou junto, fodeu. sim. Familiar também. É familiar não. Agora, o relacionamento, aí vai depender. Entendeu? Entendi. Por exemplo, assim, vou dar dois exemplos bem. Você tem uma ex-companheira sua que já fazem uns 2 anos que vocês não se relacionam juntos. Imagine que vocês se deparam e você vê ela com outro cara. E por causa disso, você vem a agredi-la. Então tem relação com o seu Tem. ex-relacionamento, agressão. Vai cair aqui. Agora imagine que você também, depois de 2 anos, já teve relação com ela. Agora você termina batendo o carro e ela sai, você vê que é ela, e vocês terminam discutindo. E venha a ter vias de fato, não tem relacionamento com isso. É, Entendeu? entendi, Então, Igor. nesse terceiro requisito, você vai ter que colocar na balança se tem a ver com o seu relacionamento atual ou ex-relacionamento que você teve com aquela pessoa. Certo, beleza. Então, aqui é simples.
São os requisitos para entrar dentro da Maria da Penha, tá? E creio eu que seja uma das mais importantes. Então, aqui você tem os requisitos para estar dentro da Maria da Penha e quem que são os sujeitos, ativo e passivo, tá? Agora a gente vai começar assim, ó. Aqui são duas informações, vamos colocar amarradas ao juiz. Então, algumas figuras que o juiz deve prover para a mulher. Então, o juiz, ele vendo que a mulher, tá, está numa situação de violência doméstica ou familiar, ele pode, liberar acesso à remoção dela como servidora pública, tá? Você vai estudar que remoção é uma das formas que você tem de ser transferido, tá? Hoje, amanhã, quando você for estudar a LOP, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil, você vai ver que tem algumas formas de você mudar de unidade. Imagine que você trabalha hoje na delegacia da comarca de Guarulhos. Você tem algumas possibilidades. Você fala, pô, a minha esposa está trabalhando lá na Zona Sul, a gente vai se mudar para a Zona Sul, tá ficando difícil para eu ficar aqui. Então tem algumas formas de você pedir uma transferência. Tá? Uma das formas é a remoção. Só que a lei, ela prevê essa remoção a interesse da atividade policial. Então, quando é assim, é o delegado, é o DGP, né, é o órgão da polícia que fala assim, a gente quer que você vá trabalhar em tal lugar. Só que nesse caso, a remoção, ela é uma ordem do juiz. Então, o juiz vai falar que essa mulher ela vai ser removida daquele local de trabalho. Seja porque, Certo. de repente, o agressor era do serviço dela, seja porque ela trabalha próximo ao local que ela mora próximo ao local de trabalho e o agressor ainda está morando lá. E ela vai se mudar para a Zona Sul, por exemplo, e ela deseja essa remoção, então o juiz pode fazer com que essa remoção ocorra, tanto na administração direta, que é os órgãos dentro da administração pública, quanto a indireta, né? A indireta são aquelas pessoas, são as empresas com direitos físicos de pessoa física, só que ligadas às administrações diretas. Sim, Tá? perfeito. Então, essa parte aqui, o que eles podem cobrar? Essa daqui, ó, administração direta e indireta. Tá? Eles vão brincar que é só administração direta, só administração indireta, ou administração direta, indireta e privada. Aí você vai ver que tá? Certo. A direta é como ó, você tem que estudar quem que é a direta? É aquele são as administrações ligadas aos municípios, aos distritos, à União ou municípios, aos estados. Essas são as Certo. diretas. As indiretas é aquela fundação, autarquia, empresas de Fundação. sociedade mista, Sim, empresas públicas. isso. E a segunda é a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então imagine que a mulher ela precise se ausentar do trabalho por 6 meses. Isso aqui é como se fosse uma licença que ela vai conseguir. Certo. E aqui eles podem vir a cobrar esse, obviamente, né? O Vunesp gosta de prazos e números, pode vir cobrar isso aqui, ó, 6 meses. Tá E uma ok. terceira figura, ela pode ter aqui um encaminhamento, o próprio juiz, né? Ela imagine que ela sofreu uma lesão. E o juiz que vai julgar aquele processo de lesão na Maria da Penha, ele mesmo já vai dar um encaminhamento para ela entrar já
com um processo de divórcio, um processo de anulação de casamento, uma dissolução de união estável, uma separação judicial. Então, normalmente quem faz isso é um juiz de causas cíveis, né? Mas nesse Sim, caso, o próprio juiz lá da vara penal que estiver julgando o processo dela, ele já vai dar o encaminhamento para ela iniciar esses processos aqui de separação aqui como um todo, tá tá? ok. Isso foi uma figura relativamente nova que tem. Essa daqui também é nova. O que é essa figura aqui, ó, que eu vou colocar? Toda vez que o agressor ele cometer algum tipo de agressão e deixar essa mulher com sequelas, imagine que ela vai precisar passar no hospital. De repente, essa lesão ela ficou internada 20 dias. De repente, ela precisou fazer tratamentos psicológicos, acompanhamentos psicológicos, ou até voltar no médico para fazer de repente uma fisioterapia, tá? Então a lei prevê duas coisas. Primeiro, que ele vai arcar com todas essas despesas dela, particular dela. E segundo, se tiver alguma despesa que o SUS teve que prestar, que ela teve que passar no SUS, ele vai ter que ressarcir ao Estado. Tem que ressarcir ao Estado. Caramba. Então, essa é uma figura nova aqui que entrou. É só lembrar que o Poxa, cara vai ter que pagar tanto as custas utilizadas pela mulher, quanto ao sistema sim. SUS, tá? Sistema Único de Saúde. Caramba. Caramba. Nossa, interessante, hein? Tá? Ao delegado, tá? Então vamos lá. Essa daqui. Não, essa não é nova. Beleza. Então, o que, que o delegado deve fazer? E aqui cai bastante essas figuras do delegado, tá? Vai ter que dar uma decorada nisso aqui, porque eles sempre falam várias coisas. Ah, o delegado deve fornecer local para a mulher dormir. O delegado Certo. deve fornecer um de seus agentes para auxiliar no transporte dela. Então eles vão falar várias condutas do delegado e você vai ter que falar quais que estão previstas na lei e quais não estão previstas na lei. Então, Certo. só tem 5 condutas do delegado previstas na lei. A primeira é garantir a proteção policial, se ela precisar. Então, imagine que ela, no dia ela está lá sofrendo ameaça, ela precisa de uma proteção policial, o delegado vai fornecer essa proteção policial. Certo. Encaminhar ela, a ofendida, ao hospital ou posto de saúde. Então, assim, a partir do momento que ela chega lá na delegacia e ela está precisando de ir para o hospital, precisando fazer o exame de corpo de delito, precisando ir para algum posto de saúde, o delegado vai fornecer esse transporte. Então ele vai colocar ela lá numa viaturazinha e vai levar ela. Tá? Certo. Terceiro, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para um abrigo ou um local seguro, quando houver risco de vida. Então aqui, depois de levar ela para o hospitalzinho, você vai pegar ela os filhos dela e encaminhar ela para o hotel, encaminhar ela para a casa dela, se o suspeito não estiver lá mais, ou encaminhar ela para algum local seguro. Perfeito. E quinto, informar ela sobre aqueles direitos lá de cima que o juiz vai prestar, que é o quê? Aos serviços de assistência judiciária para ajuizar a separação. Então você vai falar para ela, como isso daqui é uma coisa nova na lei, né? Esse cara aqui, ó, esqueci de pôr. Então, como esse cara entrou novo, ela não sabe, né? De repente a mulher ela quer separar, mas ela imagina assim, ó, puta, eu vou ter que fazer todo esse processo, depois eu vou ter que procurar um advogado, vou entrar na causa civil, vai demorar, e ela tá com uma cabeça toda bagunçada e ela não sabe. Então, no dia que ela já estiver fazendo todo o boletim de ocorrência, você vai falar para ela, ó, você tem o direito, né? Informar ela. Você tem o direito de pedir pro juiz quando você estiver perante ele, já para ele te dar um encaminhamento para fazer um ajuizamento de separação.
Então essa é uma figura nova. Você tem que informar para ela desse novo direito que ela tem. Certo. Tá? E esse é bem provável que seja o que eles cobrem novo. Caramba, é bastante coisa, hein, meu? Vixe, aqui tá filtrado, hein, velho? Tem pouquinho. É que tá filtrado, é. Vamos lá. Aqui, ó, o artigo 12 são as condutas que o delegado deve fazer com relação aos procedimentos dele de inquérito policial, de boletim. Então aqui ele fala, deve ouvir a ofendida, lavar o boletim, tomar a representação a termo, colher todas as provas que tiverem do crime. Aqui é o mais importante, ó. Qual que é o prazo que ele deve remeter tudo isso ao juiz? Hum, Ó, ele tem o prazo de então, 48 horas para remeter ao juiz medidas protetivas, tá? certo. Depois a gente vai ver o que são essas medidas protetivas. Tá? Então imagine que ele fez o boletim de ocorrência, ouviu, colheu todas as provas. Se ele tiver algum pedido de medida protetiva, ele tem até 48 horas para mandar para o juiz, tá? E o Tá, juiz tem essas mesmas 48 horas para responder. tá. Esse daqui, ó, eu coloquei 2020 porque é a mais nova e essa vai cair. Se cair Lei Maria da Penha, se for para chutar uma que vai cair, é essa, cara. Hum, Essa aqui é a quente, pode ter certeza. O que é isso daqui? Antes, quando uma mulher estava em situação de violência doméstica ou familiar, tá? E a gente precisava tirar o agressor dentro da casa dela, o que a gente fazia? A gente mandava um pedido, o delegado fazer um pedido de medida protetiva, mandava para o juiz, tinha até 48 horas para fazer isso, e o juiz tinha que mandar esse pedido, responder em até 48 horas, e aí com esse mandado em mão, o delegado ia lá na casa do agressor dela, retirar o agressor, certo. para ela poder voltar com seus parentes, com seus filhos, né? Então ele precisava de uma ordem judicial. Agora aqui, nesse artigo 12C, ele traz duas possibilidades de você não precisar do juiz. Então por isso que é bem provável que caia. Tá? Então, primeiro, quem que pode dar essa ordem, tá? Para o agressor ser imediatamente afastado do lar, ó, o local de que mora a vítima. Então, esse 12C é apenas para ordem para retirar o agressor de dentro de casa. Então, a primeira figura era a que já existia. Então, o próprio juiz pode dar isso daí. Certo. É a figura que já existia. Aí ele trouxe mais duas figuras. O delegado de polícia já pode fazer isso sem o juiz. Como? Se o município não for sede de comarca. O que é isso? O município é um município pequeno e ele não tem um juiz que fica naquele plantão que eu comentei uma vez com você e com o André. Lembro, lembro. Então, quando o município não for sede de comarca, aqui em São Paulo a gente tem uma comarca. E a comarca fica dentro de São Paulo. Mas imagine que a gente morasse numa cidade no interior de São Paulo e essa cidade não tivesse uma comarca. A comarca dela, o fórum, fosse em outra cidade. Então o delegado não precisaria dessa ordem do juiz. Ele ia no mesmo exato momento, na casa da ofendida, retiraria o agressor e colocaria lá para dentro. Certo. Tá? E comunicaria ao juiz entre 24 horas, falando, ó, peço a medida de protetiva urgência, a qual eu já fiz, só para o juiz ir lá e homologar, tá? E ele Tá. traz uma terceira figura também. Não é toda cidade que tem delegacia. Toda cidade tem um batalhão da Polícia Militar ou um posto da Polícia Militar. Eu já fui em muitas cidades do interior onde não existia a delegacia da Polícia Civil. Nas cidades existia só um batalhão pequeno, muitas vezes com uma, duas viaturas, ou apenas um posto policial, de tão pequena que a cidade era. Então, nesses Certo. casos, o próprio policial militar, vou colocar aqui, ó, pelo policial, a figura do policial militar.
Então, nesse caso, o próprio policial militar pode ir lá na casa do agressor e retirar ele, tá? Sim, Então, aqui ele precisa não ser sede de comarca e não pode ter delegacia. tá E ok. nessas duas figuras, o prazo já muda, né? Antes era 48, agora é 24. Então, ó, Vunesp, que adora prazo, ela vai falar que agora o prazo. Alô, Igor? Igor? Oi. Ah, não, beleza, beleza, tem um bug aqui. A Bunesp, que adora prazo, ela vai falar que o prazo é 48 horas, só que é 24, né? Que nem lá em É. cima, né? Ou então, se eu fosse mais filha da puta, eu ia falar assim agora. Pela cidade não se cede de comarca e a agressão, a violência contra uma mulher, a violência no âmbito familiar ou doméstico, por ser um ataque aos direitos humanos baseados na Constituição Federal, deve ter uma medida de proteção mais urgente que qualquer outra. Por isso, quando não for a cidade sede de comarca, o prazo não é mais de 48 horas, deve ser no prazo de 12 horas. Ah, Ele vai, ah, vai falar uma puta numa história e colocar um prazo bem pequenininho, é, entendeu? para coincidir, né? Com o prazo que eles estão colocando pequeno. Ao É, agressor. rapaz. Então, esses daqui são as condutas que vão ser impostas ao agressor. Então, algumas a gente conhece, que é afastamento do lar, que é esse de cima, proibição de frequentar determinados locais, tá? Ah, Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Então, nesse caso aqui, entra policial, tá. tá? Imagine que o policial ele tá como agressor nesse caso. Ele vai ter suspensa a restrição de, ou vai ter restringido o porte de arma. Imagine que de repente o porte de arma dele vai ser restringido só em momento que de trabalho. Quando acabar o trabalho, ele tem que deixar a arma dele e não pode ser pego com arma. Hum, Entendeu? Então caramba. esse cara aqui, ó, pode vir a cair, tá? Sim, Então, uma das medidas protetivas é afastamento do lar, proibição, restrição, suspensão de visita. Então, o pai ele tem direito a visitar os filhos, mesmo numa separação. Agora, se o juiz determinar, ó, o juiz pode determinar que seja restringido ou suspensa a visita aos filhos, é. tá? Prestação de alimento provisório. Imagine que quando você se separa de uma mulher, assim, ó, vocês, cada um estão numa casa, para ela conseguir uma pensão alimentícia, ela tem que entrar na vara civil, né? Isso. Ela tem que fazer um processo de pensão alimentar e o juiz deferir. Só que nesse caso aqui, ó, o juiz pode ordenar naquele prazo de 48 horas, tá? Uma medida protetiva de urgência daqui, prestação de alimentos provisórios, tá vendo? São provisórios. Sim. Enquanto não julgar uma ação que ela vai entrar, você vai ter que estar pagando uma pensão alimentar. Então, todos Pra... daqui, ó, é todo o juiz dessa mesma causa. Então, ele não precisa rolar um processo civil à parte. Então, o juiz ele pode retirar o marido da casa dele, restringir, falar assim, ó, você vai sair da sua casa, você não vai poder se aproximar nem da sua mulher. Lembrando, também isso pode se estender aos familiares da mulher. O senhor não vai poder se aproximar da sua mulher, da sua sogra e de nenhum familiar da família dela, o irmão dela, o tio dela, o atual namorado dela, tá? Você não vai poder chegar numa distância de 500 metros de nenhum deles. Você frequentava a mesma faculdade que ela, você está proibido de frequentar a mesma faculdade que ela. Você frequentava o mesmo clube que ela, você está proibido de frequentar o mesmo clube que ela. Você tem o direito de visitar seus filhos, mas por enquanto vai estar suspensa a visita aos seus filhos. E o senhor vai prestar alimentos provisórios até sair a pensão alimentícia. Sim, sim, beleza. Essa pensão alimentícia é referente aos filhos, né? Frente aos filhos. Porque tem algumas situações aí, não sei se existe ainda, que o cara tinha que Existe. pagar. Meu pai pagou para minha mãe.
Ah, A vida inteira dela. é? Até ela morrer. Caramba. Então, existem esses casos aí. É. Da ofendida, tá? O que a lei pode restringir a mulher? Ou, ou dar a ela, né? Alguns casos aqui são restrições. Então, assim, o juiz pode, independente dela querer ou não, encaminhar ela a programa de proteção ou atendimento, determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao domicílio, tá? Então, ele Certo. determina que ela volte para casa. Determinar o afastamento da ofendida do lar. Então, de repente, em alguns casos, o juiz, em vez de mandar ela voltar para casa, o juiz retira ela. Tá? Ah, Não, ou você vai para um abrigo seguro, ou você vai morar com algum parente. Na mesma residência você não vai morar. Tá? tá, tá. Determinar a separação dos corpos. Então aqui é uma ordem do juiz também. Mesmo que a mulher não queira, ela pode não querer se separar. Isso ele não pode obrigar. Mas por um período, enquanto estiver correndo o processo, ou enquanto ele achar que ela está em perigo, ele pode determinar a separação dos corpos, mesmo que ela não queira. Hum, Separação dos corpos é você vai ficar numa residência e ele em outra. certo. Tá? E aos âmbitos patrimoniais. Então, o que ele dá aos âmbitos patrimoniais? Tá? Então, Certo. restituir os bens que você subtraiu dela, ou restituir os bens que você destruiu dela. Tá? A mulher ela fica proibida de assinar qualquer tipo de celebração, de contrato, de compra, venda, tá? Então, se ela e o marido, na época, fazendo a venda do imóvel, essa venda é suspensa, Certo. tá? E se ela tinha, imagina, antes da agressão, ou até durante a agressão, ela assinou algum papel, alguma procuração que dava plenos direitos ao marido ou a qualquer pessoa, essas procurações que ela assinou estão tudo suspensa também. Hum, caramba. Tá? E aqui, ó, você viu, se você pode olhar na Lei Maria da Penha, isso já foi questão de prova. A Lei Maria da Penha, ela não traz nenhuma figura de crime, tá? Se você procurar aqui, ó, vamos entrar lá na Lei Maria da Penha. Ó, ela é gigantesca, ó, tá? Aqui na Lei Maria da Penha, você não vai encontrar nenhuma figura de crime, exceto uma que eu vou falar. Ó, nenhuma. Só tem uma figura de crime aqui. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei processual. O que ela fala? Ela fala qual que é o procedimento que o delegado deve ter, qual que é o procedimento que o juiz deve ter, qual que é o procedimento que os órgãos administrativos devem ter, entendeu? Hum, Se você for estudar ela, você não vai lá colocar no que concurso o Código Penal. Você vai colocar Código de Processo Penal, ah, tá. entendeu? Então ela está dentro de procedimentos. Sim. Tá? Então, por ela estar dentro de procedimentos, ela não traz figura de crime. Ela não traz aqui uma lesão diferenciada, ou um constrangimento sexual diferenciado, ela não traz nada. Ela traz uma única figura de crime, que é o artigo 24 que eu coloquei aqui, ó, o único crime dessa lei, que é quando o cara ele descumpre decisão judicial de medida protetiva. Tá? Então, o simples fato dele descumprir qualquer uma daquelas ordens, tinha que se manter longe da mulher, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que prestar alimento, tinha que não visitar os filhos, não podia chegar perto da mulher, descumpriu qualquer coisa, detenção de 3 meses a 2 anos. Beleza. Tá? E outra coisa mais importante, eu vou colocar até onde eu posso pôr aqui. Vou colocar, deixar aqui. Antes, a prisão preventiva ela era decretada na fase de inquérito policial, né? Se a gente voltar lá no CPP, se você voltar lá no Excel do CPP, você vai ver que a prisão preventiva ela era na fase do inquérito policial e na fase de processo. Na fase de inquérito policial, ela precisava da provocação do delegado no Ministério Público. Na fase do inquérito policial,
Não podia podia de ofício. Então, o próprio juiz ele já decretava prisão preventiva de ofício. Certo. Agora, 2020, com a lei anticrime, não pode mais de ofício, em figura nenhuma. Então, Hum, tanto na fase de inquérito policial quanto na fase de processo, eles devem ser provocados ou pelo delegado ou pelo Ministério Público. O juiz não pode decretar mais prisão preventiva de ofício. O próprio caramba. CPP retirou isso. Então, o juiz não decreta mais prisão preventiva de ofício, exceto na Lei Maria da Penha. Tá? Hum, Então, ó, quando a gente vinha aqui ó, no artigo 20, eu recebi essa informação de um delegado que eu sigo no Instagram. certo. Então, ó, esse artigo aqui, ó, atenção, com o novo pacote anticrime, o artigo abaixo é a exceção da prisão preventiva. Então, agora, ó, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, do 20, o juiz pode decretar de ofício. Certo. Em qualquer uma outra, não. Então essa é a exceção. Uhum. A exceção de todas as leis. É, porque em nenhuma lei ele pode, né? Uhum. Antes Caramba. podia, aí ficou só restrita a Lei 11.340. Certo.